Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando do campus do IFC em Videira. Eu estou aqui pelo Simpósio Catarinense de Astronomia e eu queria trazer uma reflexão a partir de uma conversa que eu tive com um aluno essa semana a respeito da citação de autores que a gente faz nos nossos trabalhos acadêmicos. Tá? Esse aluno veio se queixando para mim sobre a obrigação que os alunos têm de citar autores nos seus trabalhos. E eu não estou falando aqui de citar autores quando efetivamente a gente está falando das ideias dos autores, né? Isso é uma obviedade que a gente tem que fazer a devida citação. Mas é do caso da gente ter que citar autores para dizer obviedades. Né? Mesmo as afirmações mais cotidianas, a gente tem que colocar na boca de um autor. A gente não pode colocar uma ideia propriamente nossa ou uma ideia de senso comum. E como não é a primeira vez que eu ouço um aluno fazendo essa queixa, aí que eu resolvi gravar esse vídeo. E eu já tinha percebido isso nos trabalhos deles, algumas coisas bem bizarras, assim, de conhecimentos muito banais, que tem ali a citação de um autor consagrado, tá? Carregando um pouquinho no discurso aqui, exagerando um pouquinho, chega quase no nível da gente dizer coisas do tipo, segundo Milton Santos, o céu é azul. Sabe? Eu preciso realmente citar um autor consagrado para falar uma obviedade, algo do senso comum, algo que todo mundo sabe? Eu acredito que a gente deva fazer uma citação quando você tem alguma afirmação, né, mais palpável no caso, quando você tem uma divergência, por exemplo, nos valores, né, numa cifra. Segundo fulano de tal, o nitrogênio comporta 78,09432% da nossa atmosfera. E tem um outro Beltrano de tal que fala que o nitrogênio comporta 78,04593. Ok, né? Aí eu acho que é válido você falar, então você colocar um autor, né? Colocar o texto na boca de um autor. Mas para você dizer que a maior parte da nossa atmosfera é composta de nitrogênio, você não precisa de um autor. Quem é que vai contrariar isso? Então, até que ponto é válido a gente ficar fazendo citações, né, colocando na boca de um autor obviedades? Não conheço uma justificativa para esse comportamento, a não ser alguma espécie de fetichismo com os autores consagrados que a gente possa ter. Tá? E uma outra queixa que esse aluno teve, né, que é um outro nível, é a ideia de que a gente desestimula nos alunos que eles tenham ideias próprias. Qualquer contribuição que ele possa fazer à ciência também não serve. Tem que estar colocado na boca de um autor, você tem que citar um autor para uma ideia nova que você esteja trazendo para o seu trabalho. Tá? E de novo, isso também, né, não é a primeira vez que eu escuto. Eu tive uma orientanda que ela, lá ali no meio do trabalho dela, tinha uma lei, não sei se era do município, se era do estado, não me lembro agora, que ela não concordava com essa lei, porque essa lei prejudicava em alguns aspectos a comunidade que ela estava estudando, a comunidade dela. Aí eu falei, ótimo, você pode fazer a crítica dessa lei no seu trabalho. Não, professora, não posso. Por que não? Porque eu não conheço nenhum autor que discuta isso. Eu nunca vi ninguém discutindo isso, então eu não tenho ninguém para citar. Falei, escuta, você não é uma autora? Você não é uma pesquisadora? Você não está fazendo uma pesquisa aqui? Faça essa crítica. Você é uma autora, você é uma pesquisadora, você é uma cientista. Por que você não pode? Por que você precisa ter um autor consagrado para você desenvolver uma ideia? Por que você não pode ter ideias da sua cabeça e colocá-las no seu trabalho? Cara, vou te dizer assim que foram semanas para eu conseguir convencer essa menina a fazer uma crítica tirando ideias da cabeça dela, porque não, né? Porque ela vinha escaldada de toda uma graduação que dizia que você tem que
citar ideias só de autores consagrados, você não tem capacidade para colocar uma ideia original, porque você é um reles aluno de graduação. Tá? Eu tranquilizei esse meu aluno na hora que a gente estava discutindo sobre isso, dizendo, calma, que isso não é um problema do seu curso, não é um problema da sua universidade. Tá? É um problema de todo o nosso sistema educacional universitário, que tem essa mania de castrar os talentos dos alunos da graduação. Tá? E aí eu me lembrei de um texto, já que a gente está fazendo um vídeo sobre citações, de um texto que é bem conhecido para quem é estudante de filosofia, um texto do professor Oswaldo Porchat, que se chama Fazer Filosofia ou Fazer História da Filosofia. Tá? Quem é da filosofia conhece bastante esse argumento. É a ideia de que quando os nossos primeiros cursos de filosofia começaram no Brasil, vieram com os professores franceses, né? Todo mundo conhece essa história, né? Trazendo esse primeiro embasamento da filosofia aqui no Brasil. E aí esses professores, eles trouxeram muito a tradição de se fazer filosofia como fazendo a história da filosofia. Então, discutindo muito bem o que o Aristóteles fez, o que o Descartes fez, o que o Kant fez. Tá? O argumento desses professores era de que, como a gente não tinha ainda uma tradição filosófica no Brasil, a gente precisaria formar nos nossos alunos uma sólida tradição filosófica, ter esse embasamento dos filósofos clássicos bem forte, para que uma vez consolidado esse primeiro terreno na filosofia, a gente pudesse a partir daí produzir uma filosofia autoral. Tá? Só que esse depois nunca chegou. Né? Todos os cursos de filosofia que a gente faz não formam filósofos, formam historiadores da filosofia. A gente aprende muito bem sobre o trabalho do Aristóteles, o trabalho do Descartes, o trabalho do Kant, mas a gente não tem a capacidade de filosofar por nós próprios. Porque a gente aprende o que os autores fizeram e a gente não tem o incentivo de nós mesmos fazermos uma pesquisa. Desculpa, gente, eu tô tremendo bastante aqui porque tá bem friozinho, tá um ventinho gelado, mas eu tô adorando, tá? Então a gente mata na origem aquele impulso, aquele fogo, aquela paixão que os alunos têm quando eles ingressam no curso de produzir conhecimento. Os alunos ingressam na universidade achando que eles vão contribuir para o extermínio da ignorância global, né? Vem aquele impulso todo e chega na universidade, a gente castra eles o tempo todo, dizendo, não, você é um reles aluno de graduação, você não tem que saber nada disso. Tá? Só quando você entrar na pós é que você vai ser um pesquisador respeitado, né? Por enquanto, a tua obrigação é simplesmente aprender a citar os autores clássicos mesmo. E aí o professor Oswaldo Porchat ele vai continuando nesse texto, dizendo isso, que a gente deveria repensar esse nosso fazer filosófico. Tá? E aí a gente pode, né, trazer essa discussão para a geografia, para os nossos cursos de humanas de maneira geral. Ele não se restringe, esse fazer ciência dessa forma, dá para perceber que ele não se restringe à filosofia, né? Até mesmo na geografia a gente aprende a citar autores, a gente não aprende a fazer uma ciência mais autoral. E aí ele vai seguindo nessa crítica, dizendo que a gente precisa incentivar os alunos a fazerem uma ciência, uma filosofia, no caso desse texto, né? Mas vamos ampliar aqui para a ciência, né? Fazer uma ciência mais autoral, né? Estimular os nossos alunos de graduação a desenvolverem ideias originais. E aí que vem a crítica que se pode fazer a ele, né? Ele falou, né? Eu sei que estou pisando num terreno pantanoso, né? Não com essas palavras, mas essa é a ideia, porque muitos professores não estão afim de fazer esse estímulo dos alunos produzirem uma ciência mais autoral, porque estão com receio de passar horas e semestres inteiros ouvindo a imensa quantidade de tosqueiras que os alunos vão dizer. Porque, afinal de contas, ainda são
alunos de graduação, estão começando ainda, né? Então eles não têm aquele embasamento sólido na ciência, então vai ficar muito no eu acho que, na minha opinião, você tem que respeitar a minha opinião, e uma sequência interminável de reinvenções da roda, né? Você ficar ouvindo argumentos toscos. Sim, 90% do que a gente vai ouvir, se a gente estimular os alunos a produzirem uma ciência mais autoral, 90% do que a gente vai ouvir pode realmente ser tosqueira. Mas e os outros 10%? Será que não vai aparecer ali alguma ideia genial? Algo que realmente se aproveite? Ainda que seja uma reinvenção da roda, não tem problema. O aluno não precisa saber disso nesse primeiro momento. Mas não é isso que é o aprendizado? Não é a gente desenvolver ideias ruins e vamos refinando isso? Até que ponto a gente não está simplesmente fazendo os alunos reproduzirem conhecimento ao invés de produzir? Então acho que vale a pena a gente trazer essa proposta de incentivar os alunos a produzirem uma ciência mais autoral. Outro argumento do professor Oswaldo Porchat é que o professor pode ter medo de deixar de ser a estrela da aula. Então, aquela noção que a gente tem, né? O professor é detentor do conhecimento, o aluno, principalmente o aluno de graduação, né, não sabe nada, e ele precisa ser iluminado pelo conhecimento do professor. Daí a própria palavra aluno, né, aquele que não tem luz, né, que vai ser iluminado pelo professor. Então, na hora que você tira esse protagonismo do professor na aula e joga para o aluno, para ele produzir as ideias, o professor deixa de ser a estrela da aula, ele deixa de fazer os alunos ficarem embasbacados com a sua imensa sabedoria, né, e você transfere essa produção de conhecimento para os alunos. E ouso dizer também, né, uma coisa que não está nesse texto do Oswaldo Porchat, mas é uma situação que já aconteceu comigo várias vezes em sala de aula, o medo de que apareçam alunos que sabem mais do que você. É bem encabullador quando acontece isso, né? Principalmente em climatologia, que é a minha área. Já aconteceu mais de uma vez, né, de alunos que sabem mais do que eu, e aí, né? Você deixa de ser a estrela do festival. É complicado isso para nossa vaidade. Mas não é isso que é a evolução da humanidade, não é isso que a gente espera, né? Que as futuras gerações, né, consigam superar as gerações mais antigas, né? Quanto conhecimento a gente está matando, né? Quanta produção científica de qualidade a gente está deixando de produzir, a gente está deixando de deixar florescer, né? Porque a gente vai cortando as asinhas dos nossos alunos. Você tem que simplesmente se limitar a citar os clássicos. Você não tem nada de útil para contribuir para a ciência. Eu acho que fica aí essa reflexão. Mas não tem espaço para fazer isso na sala de aula, né? Eu já não consigo nem dar conta do conteúdo que eu tenho que passar, né? Quanto mais ficar ouvindo tosqueira de aluno, ok, né? Você consegue fazer isso por 10 minutinhos, não vai cair um braço. A gente consegue organizar eventos, debates, seminários, não vai cair o braço de ninguém. Se a gente deixar um dia no semestre os alunos exercitarem o seu pensar, né, exercitarem as suas ideias, não vai cair o teu braço se você permitir que um aluno desenvolva uma ideia autoral num TCC sem ter que citar um autor consagrado. Sabe, são pequenas coisas que parece pra gente que é irrisório, mas para um aluno que está começando é maravilhoso. Ele vai conseguir desenvolver, né, sentir-se capaz de produzir ciência. Ninguém tem que ingressar na pós-graduação para ser um cientista consagrado. Ninguém tem que continuar os estudos. Não, só quando você for entrar na pós-graduação que você vai ser grandinho, aí você vai poder produzir uma ciência autoral. Não é todo mundo que está disposto a enfrentar mais anos de estudo, né? O aluno pode ter aquele pouquinho daquela contribuição
Essa minha aluna, de repente, se ela coloca uma crítica no trabalho, vai que, né, o trabalho ganha visibilidade, gera um debate, modifica-se a lei. Por que não? Por que não? Por que a gente não... Por que a gente insiste em castrar os talentos dos nossos alunos? Por que a gente insiste nessa postura de que eu sou o detentor do conhecimento e os alunos têm que simplesmente receber esse conhecimento, porque quando eles forem grandinhos, eles vão começar a produzir pesquisa mesmo. Isso não vai acontecer. A gente já está mais de 80, 100 anos de universidades no Brasil simplesmente, né, reproduzindo o conhecimento. Acho que está na hora da gente começar a colocar um espacinho de 10 minutinhos na nossa aula para os alunos poderem produzir as suas ideias mais autorais sem ter que ficar com esse fetichismo de ter que citar autor tanto para ideias consagradas, tanto para ideias óbvias, tanto para ideias autorais. É isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Vamos continuar aqui no simpósio, vou trazendo mais notícias.